Só no nosso. Quem depende do carro para trabalhar ainda sofre com o preço de combustível, mesmo que baixando pra caramba. Se tiver mais uma pesquisa, parece que o combustível vai ser dado de graça. Se tiver mais uma pesquisa que o Bolsonaro sai atrás do Lula, daqui a pouco os caras estão dando combustível de graça aí. Não é não, Latino? Quando eu falava para controlar os preços lá atrás, eu era comunista. Comunista, que é controle de preço de cesta básica. Eu falei, tem que controlar a cesta básica para as pessoas poderem comer. Tem que controlar combustível, principalmente por causa do óleo diesel, porque senão vai aumentar tudo. Os caras disseram que era comunista. Comunista é tua tia, tua avó, seu babaca que falava isso aí. Se tivessem controlado essa Petrobras lá atrás, não teria chegado a esse ponto que chegou o nível dos combustíveis. Se hoje pode custar isso, por que estava tanto além disso? Entendeu? Não tinha motivo para isso. Se hoje pode custar isso, por que aumentaram tanto? Por que deram R$1.000 para gente de aplicativo, para caminhoneiros, se podiam dar lá atrás, quando o Paulo Guedes queria dar duzentão, eu sempre falei isso. Se o Bolsonaro tivesse me ouvido, ele estava eleito já. Se ele tivesse me ouvido, se tivesse controlado o preço de cesta básica, nós não teríamos gente passando fome no país do jeito que está passando fome. Se o Bolsonaro tivesse me ouvido, ele estava 30 pontos na frente do Lula. Os caras disseram que eu era comunista e só no deles, né? Tô errado, ô Latino? É o cara do amor. É ou não é? Não sobe mais! A pipa do amor não sobe mais! Tá só piora. E aí, rapaziada, aqui é o Gergirinho. Hoje a gente veio aqui perguntar para os bolsonaristas o que eles mais gostam no governo. Será que eles vão saber responder? Você é a favor do Bolsonaro? Sou. Qual é a promessa de campanha que ele cumpriu que você mais gostou? Lembrar de cabeça. Você lembra uma campanha boa? A parte de campanha que o Bolsonaro cumpriu boa. Campanha o quê? Tem várias que eu gostei. Cara, são várias. Tem como me citar uma promessa de campanha que ele cumpriu a que você mais gostou? Todas. Todas? A mudança da corrupção. Todas as coisas que ele tem feito, apesar da imprensa ser contra ele, apesar da esquerda toda ser contra ele, eu apoio. Olha, primeiro, ele não é comunista. Já é o primeiro ponto. Rapaz, acender a chama da liberdade. Cara, se ele não me prometesse nada, pra mim basta ele ser presidente. Ele não roubando, ele vai fazer qualquer coisa, já pra mim já é o suficiente. A transposição de São Francisco, o combate à corrupção. Promessa? Não ter corrupção. A que eu mais gostei foi ele ter colocado a água pros pobres no Nordeste. Nós gostamos, a promessa de campanha. Além do agro, é a proteção da família, para mim. Proteção da família. Quebrou a corrupção do governo, não é que não exista, mas acabou com aquela cleptocracia do governo anterior. Os oxigênios em Manaus. Os oxigênios em Manaus foi a melhor parte que eu vi. O que eu mais gostei mesmo foi agora durante a pandemia, né, o auxílio emergencial. Se pegarem alguma corrupção, essa corrupção vai ser investigada. É isso, o que mais? Ministro... E o que te faz ser contra o Bolsonaro? O governo que ele teve. Achou ruim o governo? Sim. Tem alguma coisa específica que você odeia
do governo? Específica, sim, foi o caso da vacina. Até contra o STF, porra. A mudança principal que ele tem que fazer é tirar essas porra do STF, aí sim. O respeito, ter filhos, passou em concurso público, passou, não é a pessoa que enriqueceu, que ganhou um iate, ganhou do irmão, do amigo, do não sei quem. Não, isso pra mim, nada a ver, sabe o quê? Eu nasci na Baixada, eu fui criada na Baixada, eu tive 7 irmãos, todo mundo trabalhava, ninguém ganhou nada. Queridas companheiras e queridos companheiros de São Gonçalo. Os apoiadores de Bolsonaro divulgaram as imagens das manifestações de 7 de setembro e disseram que milhões foram às ruas no feriado a apoiar o presidente. Mas os cálculos feitos com rigor científico dizem outra coisa, causando aí uma verdadeira disputa nas redes sociais pela verdade. Quem explica tudo pra gente de volta ao vivo é o repórter Luiz Turati. Luiz. É isso aí, o monitor de debate político da USP fez um cálculo dos eventos aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aqui na capital paulista foram usadas 6 fotos aéreas aqui da Avenida Paulista que receberam um programa que identifica a cabeça de pessoas e aí faz uma estimativa de público a partir disso. De acordo com os cálculos, 32.691 pessoas participaram do ato aqui em São Paulo, número que fica bem abaixo do esperado pelos apoiadores do presidente, que era de 1.500.000 pessoas. Já no Rio de Janeiro, a estimativa dos pesquisadores é de que 64.632 manifestantes participaram do ato na orla de Copacabana. Lá foram usadas 22 fotos aéreas da praia de Copacabana, tiradas por volta das 4 da tarde. Só no nosso, quem depende do carro para trabalhar ainda sofre com o preço de combustível, mesmo que baixando pra caramba. Se tiver mais uma pesquisa, parece que o combustível vai ser dado de graça. Se tiver mais uma pesquisa que o Bolsonaro sai atrás do Lula, daqui a pouco os caras estão dando combustível de graça aí. Não, Latino? Quando eu falava para controlar os preços lá atrás, eu era comunista. Comunista. Que é controle de preço de cesta básica. Eu falei, tem que controlar a cesta básica para as pessoas poderem comer. Tem que controlar combustível, principalmente por causa do óleo diesel, porque senão vai aumentar tudo. Os caras disseram que era comunista. Comunista é tua tia, tua avó, seu babaca que falava isso aí. Se tivessem controlado essa Petrobras lá atrás, não teria chegado a esse ponto que chegou o nível dos combustíveis. Se hoje pode custar isso, por que estava tanto além disso? Entendeu? Não tinha motivo para isso. Se hoje pode custar isso, por que aumentaram tanto? Por que deram R$1.000 para gente de aplicativo, para caminhoneiros? Se podiam dar lá atrás, quando o Paulo Guedes queria dar duzentão, eu sempre falei isso. Se o Bolsonaro tivesse me ouvido, ele estava eleito já. Se ele tivesse me ouvido, se tivesse controlado o preço de cesta básica, nós não teríamos gente passando fome no país do jeito que está passando fome. Se o Bolsonaro tivesse me ouvido, ele estava 30 pontos na frente do Lula. Os caras... Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Aí, galera, olha, vocês não podem imaginar a nossa gratidão. Muito cuidado, nesta eleição, antigas falas minhas estão sendo usadas por Bolsonaro para confundir o povo. Naquela época, muitos de nós fomos iludidos por um julgamento que depois a própria justiça anulou porque foi parcial e suspeito.
Hoje está provado que Lula foi preso injustamente. Agora é a família Bolsonaro que precisa explicar ao povo a compra de 51 imóveis com dinheiro vivo. Temos aqui já a nova informação do Datafolha. Atenção, você que nos acompanha ao vivo, agora às 8h04, porque a gente já compartilha com vocês. Luiz Inácio Lula da Silva mantém 45%. Na última pesquisa, inclusive, o candidato apareceu com 45%, manteve-se na mesma condição. E Bolsonaro 34%. E na última pesquisa também apareceu com 34%. Então a gente tem aí uma estabilidade, Yuri Pita. Não, ele estava a respeito. Deixa eu pegar aqui a Vamos abrir aqui juntos. Aqui, porque a diferença agora cai para 11 pontos, né? 45-34. Isso. 45-34 é o resultado que nós temos agora. Então, atenção, hein? Informação que acaba de sair, Datafolha, nova pesquisa feita. A campanha de Jair Bolsonaro divulgou um vídeo em que acusa o UOL de ter dado informações mentirosas sobre as compras de imóveis pela família do presidente. O material da campanha do presidente espalha informações erradas. Vamos ver quais são elas, ponto a ponto. O Lula fez essa propaganda usando uma manchete mentirosa publicada pelo site UOL do Grupo Folha. Primeiro, esses imóveis não pertencem a Jair Bolsonaro. A matéria nunca disse que os imóveis pertencem somente a Jair Bolsonaro. A reportagem levantou 107 imóveis que foram comprados por Jair Bolsonaro, seus 3 filhos mais velhos, a mãe do presidente, 5 irmãos e 2 ex-mulheres dele. Segundo nos registros oficiais, não está escrito dinheiro em espécie, está escrito moeda corrente. O UOL consultou cartórios do Rio, de São Paulo, de Brasília. A reportagem não se baseia no termo moeda corrente. O UOL também entrevistou vendedores de imóveis que admitiram ter recebido em dinheiro vivo. Que é o termo que a maioria dos cartórios usa nas escrituras. Em muitos documentos, há menção a outras expressões, como pagamento em moeda contada e dada como certa ou pagamento em espécie. Nós estamos em época de eleição e não dá para construir um futuro sólido com base na mentira. A reportagem que revelou o pagamento de dinheiro vivo, total ou parcialmente dos imóveis, é fruto de uma investigação de 7 meses. Os repórteres consultaram mais de 1.000 páginas de documentos públicos dos negócios imobiliários em 16 municípios. Os jornalistas também percorreram pessoalmente 12 cidades para entrevistar vendedores e compradores, checar endereços e a destinação dada aos imóveis, além de consultar processos judiciais. O UOL procurou o Palácio do Planalto, procurou o presidente e seus familiares antes da publicação da reportagem, mas eles não quiseram comentar o caso. No link aqui da descrição do vídeo você encontra as evidências de pagamento em dinheiro vivo em cada um dos 51 imóveis, incluindo a reprodução de documentos de cada compra. A propaganda de Bolsonaro erra ao falar da matéria do UOL sobre imóveis comprados com dinheiro vivo. A campanha do presidente fez um vídeo acusando o UOL de ter publicado informações mentirosas numa reportagem sobre imóveis dele e de sua família. Mas a reportagem tá certa, claro, e a gente vai te mostrar por quê. Usando uma manchete mentirosa publicada pelo site UOL do Grupo Folha. Primeiro, esses imóveis não pertencem a Jair Bolsonaro. A matéria nunca disse que os imóveis pertencem só ao presidente. A gente falou que o Bolsonaro e a família compraram imóveis. A mãe dele, 5 irmãos, os 3 filhos mais velhos e as 2 ex-esposas estavam na lista, não só o presidente. Registros oficiais não está escrito dinheiro em espécie, está escrito moeda corrente. A reportagem não se baseia no termo moeda corrente. Os repórteres e colunistas do UOL Juliana Dalpiva e Thiago Erdi entrevistaram vendedores que afirmaram ter recebido dinheiro em espécie, ou seja, dinheiro vivo. Não dá para construir um futuro sólido com base na mentira. Nossos colunistas consultaram documentos de 16 municípios e foram em 12 cidades para entrevistar vendedores, checar endereços e consultar processos judiciais. A Juliana e o Thiago levaram 7 meses para concluir essa investigação. Foram mais de 1.000 páginas de documentos oficiais consultadas. É importante ressaltar aqui que o UOL procurou o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e os familiares antes da publicação da reportagem, mas eles não quiseram comentar o caso. Eu queria dizer aqui
Eu não era nascido na época que o Lula era presidente, mas eu pesquisei muito e vi que é bem melhor do que o governo atual, porque o governo atual, como é que se diz, os clubes de tiro, como o candidato falou agora, cada clube de tiro pode virar uma escola, não é verdade, senhor? Não. Por que a gente precisa de clube de tiro? Pra nada. A gente vai aprender violência? A gente vai aprender a matar a pessoa. Tudo bem, a pessoa vem nos assaltar, a gente vai revidar, mas é perigoso. Se a gente quer uma pátria amada, a gente não pode ser uma pátria armada. Então, o que acontece? Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem muitas comunidades, conhecidas mais como favela. As pessoas de lá precisam de direitos, precisam de gás baixo, luz baixa, água baixa, o aluguel baixo. A inflação está mais de 50%. Mais de 50%. Lá na época do PT estava 3% só. Você precisa aumentar um pouquinho, vamos concordar. Mas era bem pouco. Na época o pobre comia, bebia, trabalhava, tinha um estudo digno. O pobre era doutor, era advogado, era médico, virava um empresário. Hoje em dia o pobre é o quê? É um encarregado, é o quê? É um caixa, um trabalhador de supermercado com muita dificuldade ainda para conseguir um emprego. Com muita dificuldade. O Brasil que a gente quer é um Brasil de direito, de trabalho. A gente precisa de trabalho, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa comprar, a gente precisa se divertir, a gente precisa passear. Vamos falar assim, né? Pra ser mais fácil. Uai, seu app de vídeos curtos. Do extremo da periferia de São Paulo, Quebrada, Cocaia, Grajaú, Eliana, Parelheiro, salve estilo radical. Salve Pacto Latino. Muito amor. Que a gente possa celebrar então um novo amanhã de um outro jeito.